Vamos então continuar falando sobre o desenvolvimento do comércio, né, na Idade Média, na Baixa Idade Média. Então, o, as cruzadas, o progresso agrícola, o excedente, né, que surge na Europa, tudo isso leva então ao incremento do comércio. E o mar Mediterrâneo, ele passa a ser então considerado na época um dos centros, né, um dos principais centros comerciais da Europa. Então, esse comércio era liderado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, as quais mantinham estreitas relações com o Oriente. Então, os italianos, né, adquiriam então as famosas especiarias e artigos de luxo, né, como a seda, os perfumes, madeiras, condimentos. E esses produtos então, que eram raros na Europa, né, proporcionavam lucros fantásticos aos italianos. Então, o Gênova e Veneza, né, vai ser os intermediários aí entre o Oriente e a Europa. E vão se transformar em duas cidades muito ricas, né? Então, aí uma imagem de Veneza, né? Até hoje cheia de palácios, né? Uma cidade feita em cima de várias ilhas, né? Então, no início, até para se proteger, né? E aí depois se transforma numa grande cidade comercial. Atribui-se às cruzadas a implementação dessas rotas italianas, uma vez que as expedições permitiram o maior contato entre europeus, né, e os árabes. Lembrando que essas especiarias elas vinham lá da China, da Índia, aí os árabes, né, traziam até o, o Mediterrâneo, daí dali os italianos para a Europa. Então, produtos como cravo, canela, introduziram novos hábitos e gostos entre os europeus, né? Então vamos lembrar que não tinha geladeira, então essas especiarias ajudavam a conservar, a dar sabor. Também eram remédios, né? Por exemplo, o cravo também ajuda na anestesia da dor de dente, por exemplo, né? Então, muitos produtos, muitos hábitos, né, que os europeus vão conhecer lá no Oriente, lá em Jerusalém, por exemplo, e quando voltaram para a Europa, né, por que não levar uma seda para a rainha, para minha esposa? Então, esses produtos, né, os perfumes, né, vão invadir a Europa. Então, o Mediterrâneo se transforma num eixo comercial. Ao norte, né, então, no Mar do Norte, as rotas comerciais eram lideradas então por várias cidades, né? Uma delas Bruges, onde hoje é a Bélgica, né? Onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Holanda. E algumas delas estabeleceram associações de núcleos mercantis chamados ANSAs, né? Então, nessa região, os produtos eram comercializados. Então, lá no norte, né, as peles, madeiras, cereais, pescados, metais. Então, se no Mediterrâneo nós temos, por exemplo, as especiarias, então no norte nós temos aí então as peles, as madeiras, os cereais. Então, são produtos que vão ser trocados, né? Então nós temos aí uma das mais belas cidades da Europa, né? Bruges, né? Na região de Flandres. Então, na época, não era conhecida como Bélgica, como Holanda, né? Então, era conhecida como a região de Flandres, né? Uma importante região comercial.
ao sul Mediterrâneo, ao norte Flandres. Então, unindo, né, o Mediterrâneo a Flandres, as rotas terrestres ocupavam um lugar de grande importância, né, pois em seus entroncamentos realizavam-se as feiras medievais. Então, o mapa aqui no cantinho mostra, né, a região de Champagne, ligando, né, as mercadorias do sul com as mercadorias do norte. Então, organizadas uma ou duas vezes por ano, essas feiras reuniam mercadores de diversas regiões que comercializavam seus produtos. Então, as mais importantes, na região de Champagne, né? Então, e também, né? Então, Gênova e Veneza, com as especiarias, e a região de Flandres, com os produtos do norte. Então, nesses locais, né, a vida urbana vai se incrementar, vai ganhar força. Então, aquela Europa rural, medieval, aos poucos, né, sendo substituídas pelas feiras e também pelos burgos, né? Muitas feiras vão virar burgos, né? Vão criar muralhas para se proteger. Daí vai nascer a burguesia, né? A palavra burguesia dos burgos, né? Então dos mercadores. Então na atual Bélgica, Flandres, né? Então as feiras se tornaram um espaço para transações financeiras. Assim, devido à grande variedade de moedas, existia a figura de um ou mais cambistas que as trocavam, né? Então aí mais um personagem, né, os cambistas, que nós temos cada castelo, cada feudo tinha sua própria moeda, né? Cada território, né, tinha sua própria moeda. Isso criava muita confusão, né? Porque também havia senhores feudais que tentavam fraudar, né? Criar moedas falsas, né? Dizendo que era de ouro, mas não era. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Duas moedas fortes na Europa, ali, o Ducado de Veneza, o florim lá de Florença, né? Florença que vai prosperar com manufaturas, né? Veneza com o comércio. Então, a figura do cambista. Então, nas encruzilhadas, né? Nas rotas aí do comércio surgem as feiras vão virando burgos, vão virando cidades, e aí a figura do cambista, né, para trocar essas moedas que circulam. Então, as feiras tinham assim uma importância não só por causa do comércio, mas porque nesses eventos se efetuavam transações financeiras de grande vulto, né? Trocas de moedas, negociavam-se empréstimos, pagavam-se dívidas e letras de câmbio circulavam livremente. E aí então vai também, nós vamos ter aí a volta do dinheiro circulando pela Europa. Muitos vão surgir os primeiros banqueiros, muitos eram judeus, né? Vamos lembrar que na época a usura, né, o empréstimo com juros era pecado na visão do mundo católico cristão, e para os judeus isso não era pecado. Então, no início, muitos judeus, né, vão virar banqueiros e vão negociar esses empréstimos, né, aí, com papas, príncipes, né? Então, novas figuras surgindo, né, cambistas, banqueiros na Europa. Então, essas operações cobriram negócios que se estendiam por todo o continente, e entre os clientes desses banqueiros estavam papas, imperadores, reis, príncipes, repúblicas, né? As prósperas cidades italianas são comumente denominadas de república, e cidades, né? Então, a República de Veneza,
a República de Gênova, né? Então não existia a Itália como nós conhecemos hoje. Então o negócio do dinheiro tornou-se tão importante que passou a constituir uma profissão separada. Era o nascimento da burguesia financeira, né? Então, se nós tínhamos a burguesia comercial, né, que surgiu com as feiras, com os burgos, né? Então, burgo, a cidade protegida com muralhas, né? Vamos lembrar que na época havia muitos assaltantes, então tinha que murar a cidade, agora não com medo de uma invasão bárbara, viking, né? Agora era para se proteger dos ladrões mesmo, né? Então, nasce a burguesia comercial, prospera, e agora nasce a burguesia financeira, né? Temos aí cambistas, banqueiros, né? Prosperando. No caso aqui dos papas, imperadores, reis, príncipes, por que eles precisavam de empréstimos, né? Um dos motivos, né? Então, seriam guerras, né? No caso dos papas, a construção de igrejas, também guerras também, né? Então, esses banqueiros acabavam prosperando, né? Emprestando dinheiro. Então, aí nós temos aqui uma imagem de Gênova, outra grande cidade italiana, né? Além de Veneza, que na época virou uma república. Então, tinha ilhas, né? No caso de Veneza, dominava várias ilhas do Mar Tirreno, ilhas gregas, inclusive. Já Gênova dominou Córcega, Sardenha, então dominavam territórios.